Olá, a gente vai falar hoje de um desafio bem real, né? Como é que a fé, que é uma coisa tão nossa, tão de dentro, se transforma em algo concreto, em ações que a gente pode ver no dia a dia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num guia prático para conectar o que a gente acredita com o jeito que a gente vive. Tudo através de três conexões que são, bem, essenciais. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de fé em ação. Depois, vamos explorar as três conexões que fazem isso acontecer. A conexão para cima, com a oração, a para fora, usando a sabedoria, e a para dentro, com a comunidade. E no final, a gente amarra tudo para ver como essa engrenagem funciona junto. Então vamos lá. O ponto de partida é esse: fé em ação. A grande questão é como viver aquilo que a gente acredita. Como é que a gente constrói essa ponte entre o que está no coração e o que a gente faz na prática, sabe? No trabalho, com a família, em todo lugar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que uma crença, que é algo tão pessoal, vira uma ação que tem significado no nosso cotidiano? E não estamos falando de coisas gigantescas, de feitos heróicos, não. A gente está falando de como a fé pode, e na verdade deve, dar o tom das nossas conversas, das nossas decisões do dia a dia, de um jeito que realmente faça alguma diferença. Ok, e por onde a gente começa? Por aqui, a primeira conexão, a base de tudo. A conexão para cima que acontece através da oração. Mas talvez não seja exatamente do jeito que a gente está acostumado a pensar sobre oração. E aqui está a grande virada de chave. Existe uma diferença enorme entre orar para que as nossas circunstâncias mudem e orar para que a missão avance apesar das circunstâncias. O exemplo do apóstolo Paulo é incrível nisso. Ele estava preso. E o que ele pedia? Não era liberdade para ele. Ele pedia por uma porta aberta, uma oportunidade para continuar falando do que acreditava. É sair de um foco no me ajuda aqui com o meu problema para um como eu posso ser útil aqui e agora. É uma mudança de perspectiva gigantesca. E esse tipo de oração, essa que foca na missão, ela não fica flutuando no ar. Ela se sustenta em dois pilares. O primeiro é a insistência, sabe? A perseverança, não desistir de pedir por essas oportunidades. E o segundo, tão importante quanto, é a ação de graças, é a gratidão, é ter o olho treinado para reconhecer o que já está acontecendo de bom ao nosso redor. Então a gente pode pensar na oração como uma chave. Mas olha que interessante. Não é uma chave que a gente usa para forçar a fechadura de Deus e conseguir o que a gente quer. É uma chave que alinha o nosso coração com a missão dele. Ela nos sintoniza, nos coloca na mesma frequência. E aí, a gente se torna participante, pronto para passar pelas portas que ele mesmo abre. Beleza, coração alinhado pela oração. E agora? Agora a gente vai para fora. É a segunda conexão, a que lida com o mundo lá fora. E para isso a gente precisa de sabedoria, que, aliás, muitas vezes é o resultado direto daquela primeira conexão. Mas vamos com calma. Sabedoria aqui não é ser um gênio, ter resposta para tudo. É outra coisa. É mais uma inteligência prática, relacional. É aquela sensibilidade de sacar o momento certo, de ler o ambiente, de entender com quem a gente está falando. E talvez o mais difícil é saber a hora de falar e a hora em que o silêncio vale ouro. E isso nos leva para uma imagem muito legal, a da palavra temperada com sal. Pensa na comida. O que o sal faz? Ele não é o gosto principal, certo? Ele realça o sabor que já está ali. É exatamente essa a ideia. Uma fala com esse tempero torna a conversa melhor, mais interessante, mais relevante. O objetivo deixa de ser ganhar a discussão e passa a ser adicionar valor, sabe? Adicionar um toque de graça na conversa. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Parando para pensar, as nossas conversas, seja nas redes sociais, que a gente sabe como são, ou até numa reunião tensa no trabalho, elas têm esse tempero? Ou tá faltando sal, faltando graça, faltando sabedoria? Bom, mas ninguém é super-herói. Tentar fazer essa jornada toda sozinho é receita para dar errado. Manter o foco na oração, agir com sabedoria lá fora, isso tudo exige um baita suporte. E é aqui que entra a terceira conexão que é vital, a conexão para dentro, o poder da comunidade. Essa frase aqui diz tudo, né? A vida de fé em ação não é um caminho solitário. A ideia é que a igreja, a comunidade, funcione como uma verdadeira rede de apoio. A gente não foi feito para caminhar sozinho nessa. A gente precisa de gente que nos segure quando a coisa aperta. E essa rede de apoio é tipo um time, com cada um jogando numa posição diferente. Olha o exemplo da equipe do apóstolo Paulo. Ele não estava só. Tinha o Tico, que era o conector, o cara que construía pontes e levava as mensagens. Tinha o Epáfras, que era um verdadeiro guerreiro de oração, lutando espiritualmente pelos outros. E o Lucas, o médico, o profissional que usava a carreira dele para ajudar na missão. Cada um com seu papel, cada um fundamental.
E a comunidade não serve só para dar tapinha nas costas, não. Serve também para nos manter na linha, para a gente prestar contas. Olha esse caso do Arquipo. Ele é lembrado, ali na frente de todo mundo, de cumprir a tarefa dele. A comunidade apoia, claro, mas ela também nos desafia, nos lembra do nosso compromisso. Muito bem, agora chegou a hora de juntar tudo isso, porque essas três conexões não são gavetas separadas. Elas formam um sistema vivo, dinâmico, onde uma coisa alimenta a outra. Então, o fluxo é esse aqui, ó. A conexão para cima alinha a gente com a missão. A conexão para fora nos dá as ferramentas, a sabedoria para influenciar o mundo. E a conexão para dentro nos dá o combustível, a sustentação da comunidade para a gente não parar no meio do caminho. O grande lance é entender que viver a fé não é como seguir uma lista de tarefas, sabe? Ok, já orei. Check. Agora vou ser sábio. Check. Não, é mais como um ecossistema. Uma coisa depende da outra. A oração dá a direção e a sabedoria. A comunidade nos anima a continuar orando e a agir. E quando a gente age lá fora, percebe que precisa ainda mais de oração e do apoio da comunidade. É um ciclo que se fortalece. E para a gente fechar, fica essa pergunta. Olhando para esse sistema todo, para cima, para fora e para dentro, qual dessas conexões está precisando de um pouco mais de atenção na sua vida hoje? Talvez identificar esse ponto seja justamente o primeiro passo para uma fé ainda mais real, mais viva, mais ativa. Fica aí a reflexão.